Nós estamos numa série de exposições na carta de Tiago. E aqui no capítulo 3, nosso capítulo de hoje, Tiago fala sobre a tentação da fala. Tentação da fala. Vamos ler? Capítulo 3, versículos de 1 a 12. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a nossa língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Eu vou citar alguns versículos e eu quero que vocês estejam atentos ouvindo. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma da angústia. Provérbios 21, 23. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Provérbios 10, 20 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbio 18, 21. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, tem perturbação. Provérbios 13, 3. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Provérbios 15, 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Provérbios 18, 4. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Provérbios 12, 8. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Provérbios 14, 3. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Provérbios 10, 11. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Provérbios 15, 4. Aqui são versículos somente de Provérbios. É nítido que para o autor de Provérbios, para Jesus nos evangelhos também, e aqui para Tiago, a primeira evidência da sabedoria é a comunicação. É na fala que mais rápido evidenciaremos se estamos vivendo na sabedoria do alto ou na sabedoria terrena. É a fala a primeira coisa que demonstra, o primeiro ato que demonstra qual sabedoria nós estamos vivendo.
É por esse motivo que Tiago coloca no capítulo 3 o ensino sobre a tentação da fala, antes dos versos 13 a 18, que é o clímax temático da carta. Olha o que diz aí no versículo 13. Só a primeira frase. Quem entre vós é sábio e inteligente? Quem? Lembra que a gente falou que essa pergunta vai nortear o tema da carta de Tiago e todo o argumento aqui que tem? Então, ele coloca a fala, a tentação da fala antes desse clímax temático. Que o clímax temático é a parte onde se encontra o ponto principal da carta, que vai nortear todo o argumento de Tiago do início ao fim. Que nós vimos que é sabedoria do alto versus sabedoria terrena. Qual sabedoria nós viveremos? Para entrarmos então na explicação do texto, devemos nos perguntar antes: quem entre nós é sábio e tem entendimento no uso da fala? Quem aqui se comunica sabiamente e demonstra um entendimento da sabedoria divina na sua comunicação? Em toda a exposição do texto, nós devemos nos perguntar isso. Será que eu sou sábio e tenho entendimento na minha comunicação? Em como eu uso a minha fala? Então vamos para o nosso texto, a explicação. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então Tiago introduz aqui a carta com um alerta mostrando o peso da fala. Qual que é o peso da fala? Alguns podem olhar para esse texto aqui, para esse versículo e falar assim: tá vendo? Tiago está falando aí para mestres. Mas não é isso. O foco principal de Tiago não são os mestres. Lembra, ele está falando para o povo da igreja que está disperso. Ele está querendo mostrar que o uso da fala tem um peso. E o peso é melhor visto aonde? No juízo, no dia do juízo. Não sei se vocês lembram, mas nós já falamos sobre o julgamento final aqui. Tiago já falou sobre o julgamento final. No versículo 12 ele diz: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, do versículo 12 do capítulo 2, tá? Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Falai e procedei. Ele faz divisão. Então, ele está querendo mostrar o peso da fala. E aqui, ele está falando: meu alerta para vocês, Tiago falando para o povo, é que vocês não queiram se tornar mestres ou detentores do ensino completo, de certa forma. Por quê? Saibam que haverá um julgamento e que isso vai ser pesado no dia do julgamento. Aí aqui as pessoas podem perguntar, na minha versão está aqui, receber maior juízo. Se eu não me engano, na NVI está também com mais rigor, ok? Vocês vão ser julgados com mais rigor. Seremos julgados com mais rigor. A ideia aqui não é que Deus vai dar 2 pesos, 2 medidas, ok? No julgamento. A ideia aqui que um mestre alcança mais pessoas com a sua fala do que os outros que não são mestres. Então, no dia do julgamento, é como se cada pessoa atingida pela palavra do mestre vai ser colocada em pauta no julgamento desse mestre. E no nosso também. A ideia é que quem não é mestre, também vai acontecer isso. No dia do julgamento, o quanto nossa fala impactou a vida do outro, vai ser colocado nesse dia do julgamento. Vai ser julgado isso. Então, Tiago está querendo mostrar o peso da fala. E ele se inclui. Ele fala, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ele sabe que ele é mestre. Ele sabe que ele vai receber maior juízo. Porque mais pessoas foram atingidas por sua fala. A fala
não é algo que simplesmente nós devemos pensar como banal, como aquilo que simplesmente sai de dentro de nós. Nós devemos considerar a fala como algo extremamente importante na nossa vida. Se queremos ter uma vida piedosa, se queremos parecer com Jesus Cristo. Então ele continua, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Correto? Todos somos pecadores. Todos caímos, todos tropeçamos em algumas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de também refrear todo o corpo. Tiago está querendo mostrar aqui que a fala, por ser aquela que primeiro se mostra na nossa vida, do nosso coração, mostrando o que realmente nós somos, o que realmente estamos vivendo, se a sabedoria do alto ou a sabedoria terrena, ela é uma demonstração clara para onde você está levando a sua vida. Dependendo de como falamos, nós estamos demonstrando para onde nossa vida está indo. Qual a direção que nós estamos indo? E ele fala que é perfeito varão. Nós não devemos entender perfeito varão, perfeito aqui, como algo moralmente perfeito. Ok? Sabemos que perfeito, e já vimos isso no capítulo 1, perfeito aqui em Tiago, é maduro. Ok? É completo no caso, também. Completo naquele sentido, naquele termo, naquela tentação, naquela provação. Então, Tiago está querendo dizer que alguém é maduro, e é perceptível quando alguém é maduro, quando ela sabe e controla a sua fala. Não é assim? Não sei se vocês já pararam para pensar isso. Quando vocês pensam em alguém que é maduro, alguém que tem maturidade, normalmente essa pessoa é alguém que sabe controlar a sua fala, que sabe se comunicar com temperança, que não simplesmente fala da boca para fora. Às vezes a gente ouve até, né? É que eu sou espontâneo. A gente vai ver um pouco sobre isso. Será que é assim que nós devemos chamar uma pessoa? Tem uma personalidade forte. Será que é assim que nós devemos chamar? Que essa pessoa tem uma personalidade forte? A gente vai ver o que Tiago vai falar aqui. Então, Tiago está querendo mostrar aqui que essa pessoa que é madura na fala, ela também é capaz de refrear todo o corpo. Porque a demonstração mais clara e rápida da sabedoria é a fala. É como usamos a língua. Como nos comunicamos. É a demonstração mais clara e rápida do que está no nosso coração. Vamos partir para os exemplos, ilustrações então, que ele usa para entendermos como que a língua controla a vida. Ele vai usar aqui duas ilustrações. Primeiro, a do cavalo, ele fala assim no versículo 3. Se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Então a gente pode pensar o seguinte. Vamos lá fazer a comparação aqui. Existe então alguém que controla o freio, existe o freio e existe o cavalo. São os três elementos na ilustração que ele usa, ok? O que significa isso na nossa vida? O freio, nós sabemos que é a língua, ok? Porque ele vai falar que é o instrumento da fala. O cavalo é como se fosse a nossa vida. Que da mesma forma que ele está falando aqui, capaz de refrear também todo o corpo, ou seja, da mesma forma que o freio dirige o cavalo, a língua também dirige o rumo da nossa vida. Pelo menos mostra o rumo da nossa vida, ok? E quem é que coordena isso? Quem é que controla isso? Nosso coração. E a gente vai ver que às vezes, mesmo que ele coloque aqui como que controla os freios, a gente vai ver como também a língua é incontrolável. Então, na segunda ilustração, ele vai falar
Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Ok, aqui nós temos o navio, nós temos o leme e nós temos o timoneiro. Da mesma forma que a ilustração do cavalo. O navio é a nossa vida. O que dá o rumo da nossa vida é o leme, ok? É ele que está dando o rumo. E quem dirige isso? Nós, o nosso coração, ok? Nós somos o timoneiro, o nosso coração é o timoneiro. Então, a ideia aqui de Tiago é mostrar o que nós falamos flui do nosso coração, vem do nosso coração. E isso é muito importante para nós, porque a fala ganha o seu valor, porque ela é aquilo que nós demonstramos, colocamos para fora do que está dentro de nós, do que está no nosso coração. E depois dessas duas ilustrações, Tiago vai continuar mostrando a grandeza dos feitos da língua, em contraste com seu pequeno tamanho. Ele vai falar no versículo 5: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Ou seja, ele quase que personifica aqui a língua, né? Se gaba de grandes coisas. A ideia aqui de Tiago é demonstrar para a gente que a língua, mesmo sendo pequena, ela tem grandes consequências, traz grandes consequências na nossa vida. Ela faz grandes coisas. Tiago utiliza só de exemplos negativos. Aí a gente pode até pensar, poxa, ele poderia ter falado um pouco mais sobre os exemplos positivos, né? Da língua. A grandeza da língua positivamente. Só que lembra que o foco aqui são as tentações, a tentação da fala, para não cairmos na tentação da fala. Então parece que Tiago está demonstrando quais as mais claras tentações, as mais possíveis situações, resultados que pode acontecer nas provações da gente cair nas tentações da língua, da fala. Então, é por isso que nós vamos ver aqui exemplos negativos. E as consequências da fala são, versículo 5 ainda: vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Fagulha, exemplo de pequenez, mas põe em brasa. Seu feito é gigante, pois põe em brasa uma grande selva. A gente já presenciou aqui em Fortaleza queimada por causa de algo pequeno. Em Manaus, então, onde eu vivi lá, nem se fala. O que tinha era queimada por causa de um cigarro que alguém jogou, uma fagulha de alguma coisa, porque tem sol adoidado, né? Então, algo pequeno se transforma em algo grandioso. Vocês já presenciaram algum caso de destruição de relacionamento? Não necessariamente de casamento, mas de amizade, tá? De trabalho, de casamento também, por causa da comunicação. Vocês já ouviram falar? Existem muitos casos. Pessoas que põem tudo a perder por causa de como usam a sua língua. Ele está mostrando aqui para a gente que a língua tem um poder enorme de destruição, que nós devemos ter cuidado como usamos a língua. Versículo 6: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ele continua os exemplos negativos. Ele fala agora, não só uma fagulha, mas fala que a língua é fogo. A ideia aqui é de que assim como o fogo é incontrolável
de certa forma, né? Quando o fogo já está avançado, é quase que incontrolável, demora muito para se controlar o fogo. A língua também tem isso. É difícil de apagar o fogo. É difícil de controlar o fogo. A língua também é difícil de ser controlada. A ideia é que a língua sendo mal usada, nunca a consequência vai ficar só em você. Nunca vai parar só em você. Quando nós usamos a língua de forma tola, de forma errada, Tiago está falando, as consequências não vão ser só para você. Você vai incendiar quem estiver perto de você. A língua, como um fogo, ela incendeia e contamina quem estiver próximo de nós. Se usarmos a língua de maneira errada. Se cairmos na tentação da fala. Então, Tiago está querendo demonstrar o quão poderoso é esse pequeno órgão e o quão também ele controla o rumo da nossa vida. O quanto ele demonstra, a língua demonstra qual rumo a nossa vida está indo, está caminhando. Se na sabedoria do alto ou na sabedoria terrena. E ele vai dizer, pois toda espécie de feras, no versículo 7, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Aí a gente pode parar aqui e pensar assim, se não é capaz de domar, eu vou parar de tentar. Mas a ideia de Tiago aqui não é demonstrar para a gente que é impossível controlar a língua. Não. Ele está querendo demonstrar que é impossível controlar a língua pela sabedoria humana. Ele está querendo demonstrar que nenhum dos seres humanos é capaz de domar. Mas existe alguém que pode domar. Que pode controlar. Que é Deus. E sua sabedoria. Então, ele está querendo demonstrar que a língua usada pelo tolo é irracional. É fora de si. Não dá para se domar pela sabedoria terrena. Porque o seu coração está descontrolado. Essa é a ideia. E ele termina o versículo 8 dizendo: é mau e contido, carregado de veneno mortífero. A gente tem até uma forma pejorativa de dizer quando alguém tem uma língua afiada, né? A gente diz que é uma cobra. E é, porque a língua é veneno mortífero. Nós podemos usar de tal forma a língua que pode chegar ao coração do outro como veneno, envenenando a outra pessoa. Tiago está querendo demonstrar para a gente que a fala é algo sério. Não é algo banal. É algo que precisa ser refletido por nós, ser controlado por nós. E aí ele sai da ilustração da grandeza dos feitos da língua para mostrar para a gente que a língua é inconstante. Porque o que controla a língua é inconstante. A língua é inconstante porque o nosso coração é inconstante. Olha o que ele diz no versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Eu acho isso daqui fortíssimo. Olha o quão inconstante é a língua. Ela bendiz o nome de Deus, louva a Deus, adora diretamente a Deus, com palavras. Mas ela amaldiçoa também homens que são a maior representação de Deus na terra, na criação, os seres humanos. Ele está querendo demonstrar para a gente que isso é totalmente
ilógico, irracional. Como assim? Você diz que ama Deus, que adora Deus, que você louva Deus, mas amaldiçoa o seu irmão. Amaldiçoa aqueles que são a imagem de Deus, que representam a Deus. E não é só amaldiçoar os crentes, não. É todo tipo de ser humano. Quem amaldiçoou o político, quem amaldiçoou o chefe, quem amaldiçoou um ex-amigo que se tornou inimigo, também é irracional. Se da sua boca sai louvor a Deus, sai adoração a Deus, é sempre irracional amaldiçoar qualquer ser humano. Sempre incoerente com a bênção que você proclama a Deus. Sempre. Versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não achem que está tudo bem ser assim, porque não está. E outra coisa que eu esqueci de falar, não, é para a gente não pensar que amaldiçoar o irmão é simplesmente lançar uma maldição. Mas é quando a gente fala mal do irmão, fala mal do próximo. Não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não está tudo bem ser assim. Não pense isso, porque não é para ser assim. E ele vai demonstrar por que isso é inconveniente. Isso é irracional. Versículo 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargoso? Dá para ser assim? O que pode acontecer é que depois de um pedaço de rio, de água, a água passar a ser amargosa. Mas do mesmo lugar, na mesma fonte, ter água doce e amargosa? Isso é impossível. Versículo 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tem como isso acontecer? Uma mangueira dar cajá? Não tem como. A árvore produz o fruto que lhe é conveniente, que lhe é coerente com o que ela é. Conclusão: tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Para mudar a forma que nos comunicamos, precisamos antes mudar a fonte da comunicação. Precisamos antes mudar o nosso coração. Tiago está querendo mostrar para a gente que a fala é a primeira coisa, é o primeiro ato que vai ser vivido do que o nosso coração é. Você quer olhar alguém e perceber se aquela pessoa anda, vive na sabedoria do alto ou na sabedoria terrena? Observe a forma como ela se comunica. Tiago está querendo nos fazer refletir sobre o nosso coração. Vamos lembrar que no capítulo 2, na pregação passada, nós vimos sobre o compromisso do nosso coração. E que Tiago, como um pastor, estava querendo colocar em xeque o compromisso do nosso coração. Se realmente nós estávamos ou estamos compromissados com Deus. Ou se estamos compromissados com nós mesmos, nosso ego, ou outra coisa qualquer. Tiago, no capítulo 2, fala que se você não vive de forma coerente com aquilo que você professa crer, é porque o seu coração não está compromissado com aquilo que você professa crer. É porque o seu coração está compromissado com outra coisa.
E aqui continua o mesmo argumento. Se nós não conseguimos controlar aquilo que falamos, para apenas edificarmos vida e não destruirmos, é porque o nosso coração não está compromissado com Deus e sua sabedoria, mas com a sabedoria terrena. Eu quero terminar com algumas conclusões. Primeiramente, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 12. Eu não sei vocês, mas desde a primeira vez que eu li esses versículos, eu não conseguia deixar de lado, não conseguia esquecer desse texto que a gente vai ler agora. Mateus 12, 33 a 37. Jesus aqui está falando com os fariseus, depois de eles terem falado entre eles, e Jesus ter percebido que quando Jesus expulsou um demônio, eles falaram que ele expulsava demônio pela força de Beelzebul, pelo poder de Beelzebul. E olha o que Jesus fala, versículos 33 a 37. Considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. E ele falando aqui para fariseus: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Não tem como. Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, olha o juízo, o julgamento final, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras será condenado. Não nos comparando com o que os fariseus fizeram, mas a palavra de Jesus fica para a gente, de que nós só agimos e falamos se aquilo está dentro de nós. E ele deixa claro, mostrando para eles e para nós também, que haverá um julgamento. E nesse julgamento final, aquilo que falamos será julgado. Toda palavra inútil que tivermos falado. Ele não citou aqui, mas também toda palavra útil que tivermos falado. Pois por nossas palavras, nós seremos absolvidos ou condenados. Porque a boca fala exatamente do que está cheio o coração. Outro versículo que eu queria mostrar para a gente aqui é Salmos 139, 4. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Esse versículo demonstra para a gente também a ideia de que nós falamos o que está dentro de nós, que tem no nosso coração. Só que a verdade que eu quero destacar desse versículo, é que Deus tem acesso total ao nosso coração e sabe o que vamos falar, seja audível ou não, seja aquilo que realmente os outros ouçam, ou aquilo que fica só no nosso pensamento. Ele conhece todas as palavras do nosso coração e nada podemos esconder dele. Meu objetivo com isso não é causar medo pela onisciência de Deus ou pela soberania de Deus. Embora deva haver sim um certo temor nosso, Temor da nossa parte para com Deus.
Mas ao contrário disso, eu quero que entendamos que é Ele quem devemos buscar para resolver os problemas do nosso coração. Se nós estamos detectando algo no nosso coração, na nossa fonte, que está nos fazendo agir, falar de forma não sábia, é Deus que devemos buscar. Não só por Ele já conhecer o mais profundo do nosso ser, mas principalmente porque o poder de restauração pertence a Ele em Jesus Cristo. Esse salmo é para demonstrar que Deus sabe o que passamos. Ele sabe o que a gente enfrenta. Ele sabe como o nosso coração reage. Que Ele conhece os nossos pecados, mas também Ele conhece as nossas virtudes. Vamos pedir, vamos orar a Deus, para aquele que nos conhece e pode transformar nosso coração. E devemos lembrar sempre que é isso que Ele deseja de nós, que nós busquemos Ele. Então, nesse chamado de Tiago, para agirmos com a sabedoria do alto na tentação da fala, devemos lembrar que ser tardio para falar, lento para falar, é nos disciplinarmos para não cairmos na tentação de usarmos a língua como um tolo, mas a todo instante estarmos com o coração compromissado em ouvir a voz de Deus e obedecer, como Abraão, com uma fé sem reservas. No momento mais difícil da sua vida, aí alguns podem pensar, o momento mais difícil da vida de Abraão foi quando ele desobedeceu. O momento mais difícil da vida de Abraão foi porque ele estava obedecendo ao Senhor, levando lenhas para o sacrifício no Monte Moriá, sem nenhum cordeiro do lado, só com seu filho, que seria posto no altar. Mas no coração de Abraão, ele confiava. Ele tinha um compromisso com Deus. Ele poderia murmurar. Ele poderia falar não, como Jonas fez e fugiu. Mas ele obedece à voz do Senhor, confiando que a sabedoria do alto é aquela que realmente vale a pena viver. Ele tinha um coração compromissado com Deus. Também nós podemos fazer que nem Jó, que ao ouvir o conselho irônico de sua esposa, que disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer tola. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ou também poderíamos ser como Estevão, que enquanto estava sendo apedrejado dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras, morreu. Muitos podem pensar: pastor, isso aí são casos extremos? Eu concordo contigo. São casos extremos. Dificilmente vai acontecer, não vou falar impossível, mas dificilmente vai acontecer um caso desse com a gente. Mas o que temos que entender é que devemos fortalecer o nosso coração no comum, no rotineiro, no cotidiano, no nosso dia a dia, com as coisas pequenas, com as coisas poucas. Fortaleça o seu coração obedecendo, falando naquilo que é pequeno. Porque se um dia o extremo vier, o extremado vier, nós vamos permanecer fiéis. É isso que nós temos que ter. A responsabilidade com a nossa língua, com a nossa fala. Como falamos? Usemos então para edificar, abençoar, e não para destruir, amaldiçoar. É isso que Deus requer de nós. E nós só conseguiremos fazer isso porque em nós
ao Espírito Santo, que nós obtivemos na nossa salvação, em Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo, a sua ressurreição, nós participamos disso quando fomos unidos a Cristo. E é por isso que nós temos capacidade para ser sábio na fala. É porque nós participamos da fidelidade de Cristo, que Ele derramou, viveu até a sua morte de cruz, sendo obediente, sendo fiel, sendo servo. Amém?